Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, estamos aqui mais uma vez, reunidos virtualmente, para mais uma sessão de quinta-feira do Francisquinho. Então, vamos pedir ao irmão Eduardo que leia uma página de um livro de ambientação. Liga o som, liga o som. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, é do livro Liberdade do Espírito. Capítulo 20, Humildade. Palavra santa, cujas letras do mundo espiritual para na terra caracterizar a mais bela virtude e ornamentar os corações que puros à terra vieram, porque assim o Pai os criou. Palavra simples, como simples é a ação que dela resulta. Um dos maiores presentes que deveis ansiar oferecer ao Criador, pois que esta qualidade é a que mais o agrada. Os que se humilham serão exaltados, verdade eterna e divina, que tão poucos reconhecem. O humilde não se deixa enganar por aparências. Sabe que maravilhosos palácios existem em simples moradas, pois que grandioso é o ambiente espiritual delas. Jesus de Nazaré apresentou a pura verdade através das coisas simples. Foi ele exemplo de simplicidade e de humildade. E não há dúvidas quanto ao seu desejo de, pelas coisas simples, os levar às grandezas de Deus. Meu irmão, parai e pensai que só com o desejo sincero de ajudar vossos irmãos com humildade pode estar a forma de agradar ao Senhor. Deixai de lado toda a vaidade que vos faz pensar haver diferença entre vós e outros. Entrelaçai vossas mãos, porque o trabalho é um só. Assim como um só foi o desejo de Jesus Cristo, quando entre vós andou. O serviço humilde da implantação do amor entre as criaturas. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo exemplo que nos deixou, iluminando até hoje os seus guiados, para que possam finalmente entender sua maravilhosa missão. O irmão Francisco de Assis. Pronto, tá bom. Graças a Deus. Eu trouxe aqui também uma mensagem do livro Amai-vos uns aos outros, do Bacélio, do irmão José, que fala o seguinte, a lição 33, a mensagem 33. Enumera igualmente. Quando te dispuseres a listar as inúmeras provas que tem enfrentado na existência, não te esqueças igualmente de enumerar as bênçãos que nela tem recebido centuplicadamente. Os teus dias de tranquilidade são muito mais numerosos que os teus dias de aflição. Sorris bem mais do que choras. Acontecimentos positivos se sucedem com maior frequência que os negativos. Contrapondo-se a curtas fases de doença, sempre desfrutaste de longos períodos de perfeita saúde. A tua mesa sempre foi mais farta que desprovida de pão. Contas com mais amigos que inimigos. Ouves com certeza mais palavras de incentivo do que de desencorajamento. Dentro de todas as tuas lutas, embora não sendo tão expressivas quanto gostarias que fossem, experimentas mais vitórias que fracasso. Não há, pois, como negar que, mesmo estando presentemente em situação de sofrimento, tem muito mais a agradecer à vida do que dela te queixares. Graças a Deus. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, amigos da espiritualidade, nossos guias amigos, mentores da casa, Pai Jacó. Aqui estamos para mais uma noite de estudo, mais uma noite de confraternização ao mesmo tempo com nossos irmãos de forma virtual. Pedimos sempre a bênção, a proteção do nosso trabalho na noite de hoje. Então, vamos começar a nossa sessão de hoje com uma leitura do Evangelho que será feita pela nossa irmã Liliane. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso é que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Agora o nosso estudo feito pela nossa irmãzinha Dora, que Deus te ampare e que vai dar tudo certo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Obrigada, Pai amado, por mais essa oportunidade de estudo na casa de Francisco de Paula, na Francisquinho. Graças a Deus. Então, o tema de estudo hoje é sobre o capítulo 13, os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos, versículos 20 a 21. Então, falamos nesse tema aqui sobre a cegueira física, né, que vem como expiação ou como provação, e a cegueira espiritual, que é aquela que atraímos, né, através de um processo evolutivo. Considero, né, esse capítulo, com esses 2 versículos, uma das mensagens mais importantes e significativas do nosso Evangelho, porque é assinada por um espírito de grande e verdadeira importância moral. Então, o nosso tema aconteceu, né, numa reunião em 1963. Aconteceu em Paris, um estudo entre espíritas, eles estavam estudando sobre os ensinamentos espíritas, não só os ensinamentos, mas também eles trabalhavam mediunicamente para curar, ajudar as pessoas enfermas. Então, naquele dia, um dos membros desse grupo de estudiosos levou uma criança com uma cegueira, e assim ele pediu que pudesse, né, que aquela criança pudesse ser curada daquela cegueira. Então, um dos médiuns invocou a intercessão de um espírito muito amado na França, Jean-Pierre Jean-Marie Baptiste Vianney, João Batista Vianney, também é chamado como Curadas. Então, vou fazer uma breve, assim, muito breve história sobre ele, que sempre me emociona, né, porque eu li um pouco um dos livros dele, né, que foi editado, e um pouco da história dele. Então, espero que vocês gostem, porque eu me emocionei em algumas situações pela vida dele. Ele veio de uma família de camponeses, uma família de 6 filhos, ele era o 4º, e sempre mostrou, desde pequenininho, seus 4, 5 anos, uma diferença com relação às outras crianças. E sua mãe, sempre muito atenta, observava isso, que ele sempre olhava para o céu, e ele tinha a irmã dele, a mais velha, Marguerite,
e ele sempre se confidenciava a ela, que ele queria muito encontrar Jesus, que ele queria aprender as coisas do céu, desde pequenininho. Então, ele foi crescendo com seus 10, 12 aninhos, né? E a mãezinha dele sempre colocando ele no colo para fazer as orações junto com toda a família, eles eram muito religiosos, e ali ele cada vez mais se interessava por saber mais sobre Jesus. Então, um dia ele perguntou à mãezinha dele, eu quero muito, porque durante as orações deles, né, ele falou assim, mãe, eu quero muito conhecer Maria, a mãe de Jesus, porque é através dela que eu vou chegar a ele, porque eu quero me encontrar com Jesus. Então, ela sempre interessada, e ele foi crescendo, crescendo. Então, por volta dos 17 anos, ele conversou com a mãe dele que ele queria ir para o seminário, ele queria servir a Deus, a Jesus. E, claro, o pai dele foi contra, mesmo sendo um católico, porque precisava do serviço dele, né, no campo. Ele seria menos uma pessoa que ele não teria ali. Mas, por outro lado, a mãe dele e um tio muito querido também fizeram tudo com que o pai aceitasse aquela ideia, né? E um grande, assim, agravante, vamos dizer, é que ele nasceu 3 anos antes da Revolução Francesa, uma época que o país se dividiu na própria Revolução Francesa, ficaram a favor dos franceses, e outros a favor de Roma, que eram também chamados de rebeldes, até os párocos. Na época, eles tinham que realizar as missas sempre de madrugada. E os pais dele frequentavam essas missas, porque era a forma de continuar conectado àquela religiosidade que eles tinham e muito. Então, aos 17 anos, ele manifestou toda a intenção de ser um sacerdote, que ele queria servir a Jesus, e que o caminho dele seria esse. Então, a mãe convenceu o pai, e o tio também convenceu, ele foi para o seminário. Então, chegando lá, ele foi muito zombado pelos colegas, porque ele tinha 17 anos, né? E não sabia ler o francês. Ele tinha o francês local, daquela região onde ele morava, que era assim, muito próximo a Lyon. Então, ele foi muito zombado, mas ele sempre tinha como um perfil, como uma humildade assim, fora do comum, de não revidar ninguém. Isso chamou muito a atenção do pároco, responsável por aquele seminário, né? Então, ele falou assim, não, meu filho, eu vou te ajudar. Vamos aprender bem o francês. Eu vou, através do seu comportamento, a gente vai vendo como você vai se saindo. E ele foi um dos melhores, apesar de toda a dificuldade, esse pároco foi elevar, né, a pessoa responsável, e ele foi aceito como um sacerdote. Então, ele foi servir a cidade de Ars, por isso que o nome dele, né, Cura d'Ars, porque ele foi servir nessa cidade, Ars. Então, ele foi caminhando, 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 e já muito próximo à cidade, ele ouviu o rebanho. Aí ele ficou muito feliz, ele falou assim, nossa, se tem rebanho, é porque tem pastor. E avistou de longe um menino. Aí pediu, criança, você pode me levar até a cidade mesmo, eu preciso chegar lá. Eu falei assim, claro. Então tá, eu te dou, você me mostra o caminho de Dars, que eu te mostro o caminho do céu. Então, até hoje, num dos livros dele, tem essa imagem, essa escultura do menino sombreado, né, uma escultura sombreada, do menino e dele, né, ele fazendo esse sinal, o indicador do céu. Então, chegando lá em Dars, ele foi muito bem recebido, ele ficou num lugar muito grande, onde tinham muitos móveis, né, utensílios. Ele olhou para aquilo tudo, ele falou assim, eu não preciso de nada disso, eu vou dar para os meus pobres, eu não preciso. Ficou essencialmente com o que
desse aquela dignidade para ele sobreviver. O resto ele doou tudo, os móveis, tudo que ele tinha mais ali. Então, e por ser uma pessoa muito simples, ele também andava com umas roupinhas assim simples, rasgada, né? Ele ia servir de uma forma assim super muito humilde. Então, até um dos seus livros, né, é comentado isso, de que ele passava aquela verdade que ele praticava, porque ele era simples também, ele tinha muita humildade de viver. Ele não tinha nenhuma vaidade, nada, nada, nada. Então, cada vez mais, em 9 anos que ele ficou, né, ele saiu de lá só desencarnado dessa cidade, já muito doente. Então, os 9 anos que ele trabalhou lá, ele dobrou o número de fiéis, né? E a igreja era muito pequena, então as pessoas se amontoavam fora da igreja para ouvi-lo, para estar próximo a ele, para receber a cura, que muitas vezes, né, e muitas vezes ele conseguia a cura para as enfermidades daquelas pessoas, uma palavra amiga, ele ia de casa em casa, naquele que tivesse muito adoentado. Então, essa é a vida de cura das. E tem, assim, uma passagem até interessante, que sempre ele, nessa igreja, ele se concentrava muito num tabernáculo. Então, ele ficava ali, de cabeça baixa, ele falava que ele não precisava mais do que 2 horas para estudar, para dormir, desculpa, para dormir, que era o suficiente, porque ele tinha que ajudar aqueles necessitados. Então, ele ficava muito tempo também nesse tabernáculo, bem próximo, né? Logo no próximo ao altar. E ficava muito de cabeça baixa, pedindo também por aquela região, por toda a humanidade. Então, um dos seus fiéis ficavam observando, né, aquele comportamento, ele cabisbaixo e orando, 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 e muito próximo. Então, eles achavam que ele tinha descoberto um ouro. Ele falou assim, não, só pode ter descoberto um ouro, uma fortuna, um tesouro ali, que ele fica muitas horas ali concentrado. Então, chamou a atenção daqueles, né, dos moradores daquela região. Então, foram perguntar a ele. Ele falou assim, eu descobri, sim, meu grande tesouro, meu encontro com Jesus. Esse foi meu grande tesouro. Então, antes de falar, né, a resposta desse espírito que foi invocado, né, eu achei importante também passar um pouco dessa história dele. Então, voltando à resposta dele, né, diante daquele pedido para que aquela criança fosse curada da sua cegueira. Ele diz assim, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ai, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira, todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é Pai de todos nós. Então, continua aqui assim, contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasses o vosso olho se fosse mal, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tomasse causa da vossa condenação. Jesus fala isso no Sermão da Montanha, não é? Quando ele comenta que se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o seu corpo lançado ao fogo. E assim ele se coloca diante dessa condição de que ele não podia curar. Por que ele não podia?
porque ele sabia dos desígnios de Deus. Ele já tinha uma consciência de que toda expiação, toda prova, todo sofrimento que um ser humano tem é para o seu próprio benefício, é para a sua própria evolução. E ele enxergava um pouco além. Ele sabia, ele conseguia visualizar que aquele sofrimento era necessário àquela criança, porque ela precisava passar por isso para poder se melhorar espiritualmente falando, porque ele conseguia visualizar o seu passado, né, reencarnatório, e que aquela cegueira era necessária, foi a vontade de Deus. Um dos livros dele que eu peguei, que é do autor Francis Trocho, que fala sobre a vida de Curadas. Eu vou resumir esse, porque é uma página muito longa, mas onde ele diz assim, que ele é generoso, né, que Curadas é uma pessoa, um espírito generoso, fraternal, ele gostaria de curar todas as pessoas, todas as suas deficiências, mas ele não podia fazê-lo, porque não reunia condições, e ele deixa isso muito claro na sua mensagem, que o Criador havia instituído para cada um de um sofrimento, de uma dor, de uma deficiência física. Por quê? Tinha cada um que cumprir sua própria expiação. Então, ele diz assim, que obviamente que ele não viu apenas o presente, mas identificou o passado, a causa daquele sofrimento, naquela reencarnação. Ele sabia que havia naquele espírito alguma coisa equivocada que ele deveria corrigir. Então, que espírito elevado, que espírito sublime. Então, isso me reportou também ao livro Paulo Estevão, né? Quando Saulo, já no caminho de Damasco, ele, por tanto sofrimento, por tantas dores causadas a tantos outros, né? Ele, naquele caminho, ele veio uma luz muito grande sobre ele e que o cegou. Mas ele entendeu e conseguiu, né, por tanta redimição, vamos dizer assim, que ele já tinha e que ele queria encontrar esse Deus que os outros, a quem foram até suas vítimas, conseguia, né, se resignar diante de todo sofrimento, até causado por ele mesmo, pelo próprio Saulo. Então, ele queria conhecer as pessoas no seu âmago da dor, do sofrimento, da tortura, e elas conseguiam ter uma resignação, ter uma doçura, uma aceitação tão grande. Quem era esse Messias de quem eles tanto falavam? Então, ele já estava a caminho, já com essas questões. E um pouco adiante, antes do caminho mesmo, né, de Damasco, ele conseguiu visualizar, só ele que conseguiu visualizar. Seus seguidores, né, pessoas que estavam junto com ele, achavam que ele estava no lunático, que ele estava falando porque era o sol escaldante do deserto, né, por isso esse comportamento. Então, ele visualizou uma luz muito, muito grande, né, e dali ele ficou cego, né, Saulo ficou cego, né, e ninguém acreditava, né? E falou assim, nossa, não pode estar acontecendo isso. Ele falou assim, não, eu vi Jesus, eu aceito Jesus em meu coração. Então, tem uma frase assim muito importante também, que está de acordo com o que nós falamos agora, nesse capítulo. Era justo que cessassem as percepções visuais, no caso dele, de Saulo, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Saulo recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência, ouviu, né, a caravana que regressava, enquanto ele extasiado, ele feliz, ele totalmente se entregou
aquele amor, aquela sensação, aquela boa energia, aquele envolvimento do amor de Deus. Ele já estava sentindo, né, dentro do seu coração, que ele não estava cego. Foi momentaneamente que depois ele se curou, né? Até a pedido mesmo de Jesus, que ele fosse em tal lugar, que ele seria curado daquela cegueira. Mas aquele momento de cegueira que ele teve foi um momento de mais luz que ele recebeu, uma luz interior que ele conseguiu visualizar, muito amor em seu coração, que ele conseguiu compreender tantos que acreditavam naquele Jesus, que tinham tanta esperança naquele Jesus. Então, foi esse sentimento que Saulo conseguiu receber. Então, apesar dessa cegueira, foi um momento de muita luz, de muita visão, né? Através dessa transformação desse processo de transformação que ele passou, que ele sentiu toda essa boa sensação. Então, só para ilustrar ainda, do livro de Richard Simonetti, tem uma passagem que diz assim: no planeta de expiação, como provas como a Terra, escola de primeiras letras no aprendizado das leis divinas, a grande alavanca evolutiva que nos desloca do imobilismo egoístico para a dinâmica da fraternidade é o sofrimento. Então, temos aqui um poema de Francisco Otaviano, que só ilustra isso que ele comentou agora. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. E ainda continuando Simonetti, o que nos leva a supor que há pessoas sem problemas, cuja existência semelha-se a um mar de rosas, é o fato de carregar o fardo de suas dores sem lamentações nem desânimo, demonstrando muito valor e determinação. Ensina a sabedoria popular que o coração é nosso, mas o rosto é dos outros. Imperioso conservar o bom ânimo, a disposição de sorrir, a expressão suavizada e restrita confiança em Deus. Então, ele ainda comenta aqui: consideremos, entretanto, as dores do mundo não são atribuídas aleatoriamente como uma loteria de desgraça, prêmios maiores ou menores. O montante dos problemas kármicos que enfrentamos diz respeito não apenas às nossas necessidades evolutivas, mas também à nossa capacidade de solucioná-lo. Eu achei muito interessante. Quer dizer, não são os problemas, né, que nos atingem, né, que nos chegam, mas qual a nossa capacidade também de solucionar. Inconcebível que Deus nos imponha situações insuportáveis, uma cruz que não possamos carregar. Então, há pessoas que vivem afirmando com revolta por pequeninas coisas. Às vezes, o menor de sabor diário afirmam: ó Deus, tudo acontece comigo, né? Essa queixa. Então, temos que ter essa dimensão que somos espiritualmente crianças e não sabemos o que é melhor para nós. É um livro que está sendo escrito, porém nada acontece por acaso. O nosso futuro depende das nossas atitudes e de nossas ações no presente. Não podemos esquecer disso. Quantas limitações físicas que experimentamos hoje são consequências do mau uso que fizemos do nosso corpo no passado. Então, aqui, uma observação de que quantas pessoas são levadas, através de amigos, né, de parentes, para uma casa espírita, né, e querendo resolver seu problema assim, né, no piscar de olhos, né, e não conseguem, não aceitam aquilo, não têm a paciência, não têm a resignação, aceitação mesmo
e saem logo em seguida, né? Quantas vezes? Por isso que é tão importante nós termos, né, na nossa casa a fraternidade, né? Então, é isso. Continuando no capítulo ainda de Voynich, no versículo 20, onde ele responde a essa criança: agora, algumas palavras dirijo a ti, ó criança, minha pobre sofredora, espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-te e que tenha ânimo, se eu conseguisse, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Então, toda criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Então, finalizando o nosso estudo, tem além dessa oração, que a gente vai colocar no final, tem uma oração muito simples também de cura das. Ele diz assim: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força, a coragem e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pediste, em recompensa da vossa abnegação. Então, fica aí a mensagem de cura das para todos nós. E Chico Xavier, no momento, ele sempre dizia que a cura machuca, né? Mas o corpo dele fica tranquilo, fica imune desse machucado que a dor física ocasionava a ele, né? E que a nossa fé, a nossa esperança, né, a perseverança, a nossa coragem que teve, né, João Maria Batista Vianney, né, Curadas, que a gente tenhamos sempre essa fé, essa coragem, essa perseverança, que tenhamos sempre o nosso conforto através da oração, da nossa fé sempre fortalecida, cada dia mais, principalmente nesses dias que estamos vivendo, e que a raiz é o que suporta a árvore, né? A árvore pode ser aquela grandiosa, mas é a raiz pequenininha, e que essa raiz seja a nossa fé, né? E que tenhamos que aprender e viver além dessa aparência, né? Além do que isso as pessoas conseguem também ver, né? Tá bom? É esse o recado desse tema da noite de hoje. Lili, eu peço a você que coloque o nosso vídeo de cura das. Oração ensinada por São João Maria Vianney, Cura das. Eu vos amo, meu Deus, e o meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Eu vos amo, Deus, infinitamente. Eu vos amo, Deus infinitamente amável, e prefiro morrer amando-vos a viver um só instante sem vos amar. Eu vos amo, Senhor, e a única graça que vos peço é a de amar-vos eternamente. Eu vos amo, meu Deus, e desejo o céu para ter a felicidade de vos amar perfeitamente. Eu vos amo, meu Deus infinitamente bom, e temo o inferno, porque lá não haverá nunca a consolação de vos amar.
Meu Deus, se a minha língua não vos pode dizer a todo momento que vos amo, quero que o meu coração vô-lo repita cada vez que respiro. Meu Deus, concedei-me a graça de sofrer, amando-vos, e de vos amar, sofrendo. Eu vos amo, meu divino Salvador, porque fostes crucificado por mim e porque me tendes aqui embaixo, crucificado por vós. Meu Deus, concedei-me a graça de morrer amando-vos e de saber que vos amo. Meu Deus, à medida que me aproximo do meu fim, concedei-me a graça de aumentar e aperfeiçoar o teu amor. Amém. Obrigada. Obrigada, minha irmã, pelo seu estudo. Muito bonita a história dele, e que se encaixa mesmo com tudo que a gente tem paciência. Muito bonito, gostei muito. Parabéns. E agora nós vamos pedir à nossa irmãzinha Aurora que faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Senhor, aqui estamos nós para agradecer-vos o amparo, a misericórdia, a proteção que temos recebido, para agradecer-vos pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, para agradecer-vos, Senhor, por esse momento de oração na casa de Francisco de Paula, do Riachuelo, o nosso querido Francisquinho, onde nós, unidos e reunidos, vibramos tanto amor, tanta paz, tanta cura para o mundo inteiro. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que cada um dos irmãos recebeu o amparo e a proteção. Cada um dos irmãos recebeu a visita de um franciscano amigo. Fica conosco, Mestre amado, hoje e para todo sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, Jesus, Francisco de Paula, damos por encerrada a nossa sessão de hoje. Que todos fiquem bem, que passem um bom final de semana, mantendo sempre nosso pensamento ao alto, paciência, paciência e paciência, sempre ter fé e esperança para dias melhores. E que eles vão estar sempre ao nosso lado, nos amparando. Não só nós, mas a todos, né?